Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um tema bastante polêmico para a gente tratar aqui nessa aula de licitações no nosso canal do YouTube. Proposta inexequível. Bom, vamos lá. O que a Lei 14.133 fala com relação à execuibilidade da proposta? Primeiro, nós precisamos ter claro que a legislação ela traz apenas um percentual que inferior a ele é considerado inexequível uma licitação e apenas no caso de obras, tá? Que é 75%. Esse é um conceito que está lá na legislação, tá? Com relação, então, como que fica, professora, com relação a produtos e serviços? A legislação não trata dessa questão. E aí, como que nós ficamos? Nós podemos regular um percentual para produtos e serviços dentro do nosso regulamento? Sim, podemos. Inclusive, a maioria dos regulamentos que eu conheço estabeleceram que 50% do valor orçado pela administração aí seria o limite para uma proposta ser inexequível. Pessoal, uma coisa que precisa ficar bem claro é que esses percentuais, 75%, 50%, são percentuais que não são absolutos, tá? O que eu quero dizer absolutos? Vamos dar um exemplo bastante claro para que fique para a gente entender melhor. Vamos imaginar que o seu regulamento estipulou que 50% do valor orçado pelo seu órgão seria uma proposta inexequível. E aí você é pregoeiro e você está em uma sessão pública para aquisição de veículos. Gente, vamos pensar exatamente lá no mercado de veículos 0 km. Vocês acham que você como pregoeiro poderia melhor dizendo, você poderia aplicar apenas quando chegasse uma proposta em 50%, analisando o mercado de veículos 0 km? Na minha ótica, tá? Na minha ótica, se você fez uma pesquisa de mercado bem feita, se você tem um valor de mercado real dentro do seu processo para aquisição de veículos, 10% já é um valor de uma proposta que pode ser inexequível. Então, esse 50% ou 75% não são percentuais absolutos. O que eu quero dizer com isso é que você, pregoeiro, ou agente da contratação, ou comissão de contratação, poderá solicitar a execuibilidade da proposta, mesmo em percentuais diferentes desse, toda vez que você inferir que ali pode haver uma proposta que seja inexequível, tá? Bom, primeiro ponto então da legislação é essa questão. Um outro ponto da legislação nós temos lá no tópico específico sobre o julgamento da proposta. Então nós já sabemos que o processo licitatório ele é dividido em fases. Eu já falei isso no nosso canal do YouTube, já falei sobre isso no Instagram também. Então nós temos as fases processuais. Quando eu estou então na fase do julgamento da proposta, um dos requisitos ali que a lei estabelece que o agente responsável deverá analisar a proposta é exequível ou não. E quando você então entender que essa proposta não é exequível, não poderá haver uma desclassificação automática, tá? Primeiro, o agente deve solicitar que o licitante comprove a execuibilidade da sua proposta. Analisa a execuibilidade dessa proposta para depois tomar a decisão entre aceitar a proposta ou rejeitar a proposta. Ah, professora, mas na obra, 75% não é uma proposta inexequível? Não! Nós temos farta jurisprudência do Tribunal de Contas da União falando que é presunção de inexecuibilidade. Presunção. Ou seja, a proposta de plano ela não é inexequível. O licitante tem que ser consultado. Por quê? Porque ele pode ter alguma razão para estar oportunizando aquele desconto, naquele percentual que nós ali, você ali, enquanto pregoeiro, está aterrorizado, falando, olha, isso aqui vai dar problema para a administração. Consulta o licitante. Tá, e aí a gente chega em um outro problema. E como que é a comprovação da execuibilidade da proposta?
E aí, então, eu quero falar até com você que é licitante. Como que eu faço para comprovar a execuibilidade da proposta? Pessoal, a melhor forma de comprovar a execuibilidade da proposta é com planilha, né? É compondo todos os seus custos, mesmo que seja aquisição de algum produto, né? Então, uma planilha que vai colocar todos os custos que você tem de logística, de aquisição, enfim, de impostos, de funcionários. Então, vai depender muito do que a gente está falando, do produto, do serviço ou da obra, né? Bom, mas vai acontecer alguma situação que uma planilha apenas não vai ser suficiente e a gente sempre orienta para que o licitante encaminhe cópia de nota fiscal, cópia de contratos que ele já tenha com a administração pública e ainda que ele possa também, em algum momento, em alguma situação específica, apresentar justificativas plausíveis. Porque nós temos que analisar que a empresa ela pode ter outros interesses dentro de uma licitação. Por exemplo, às vezes ele não vai ter lucro em uma obra, mas ele precisa daquela obra para lhe render um atestado de capacidade técnica, por exemplo. Então ele abre mão de ter lucro para fazer uma contratação com a administração, através da qual ele vai ter um atestado de capacidade técnica. O que não é possível é a admissão de um prejuízo, tá? A admissão de um prejuízo não é possível. Toda contratação tem que ter ou um lucro ou uma motivação para a realização daquela contratação. Ainda podem entrar outras questões aqui envolvidas. Por exemplo, o fornecedor ser local. Às vezes o fato dele ser local vai diminuir os custos operacionais daquele processo, daquela entrega para a administração pública e ele pode comprovar isso daí. Outra questão, às vezes a gente tem um processo, e eu já tive isso em uma situação prática de um cliente, em que na planilha de composição de custos foi orçada a locação de um determinado maquinário para fazer um determinado serviço. E qual foi a justificativa da empresa vencedora? Eu tenho o maquinário é de minha propriedade. Então eu estou aqui comprovando com nota fiscal, bonitinho, certinho, que a máquina é minha. A partir do momento que eu não vou locar, né, não vou pagar uma locação, eu já posso diminuir esse custo aqui do serviço. Ok? Então está mais do que justificado. Então, percebam que a comprovação da execuibilidade da proposta, ela tem muitos cenários, vai depender muito do caso concreto. Então, o fornecedor, você fornecedor, precisa analisar e contar efetivamente para a administração pública por que você tem interesse naquele contrato, né? Qual é o seu real interesse naquele contrato? E materializar isso em alguma forma de documento. Para quê? Para que você, agente da contratação, você pregoeiro, você comissão de contratação, possa, analisando aqueles documentos, falar, olha, é uma excelente proposta aqui para a administração, então nós podemos seguir com essa contratação, mesmo que extrapolando 75% ou extrapolando 50%. Tá? Então, analisando a execuibilidade da proposta, você entende que é possível seguir com a aceitabilidade daquela proposta. Bom, por fim, pessoal, nós precisamos esclarecer também que quando for obras ou serviços de engenharia e essa proposta, né, extrapolar esses 25%, vamos dizer assim, de desconto, é necessário uma garantia adicional. Então, a partir de 15%, melhor dizendo, a partir de um desconto de 15%, esse percentual a mais deverá ser ofertado um seguro, né? Ou, não falei um seguro, mas não seria um seguro, é uma garantia. Dentro das modalidades de garantia que a lei estabelece, é necessário ofertar uma garantia para esse processo. E isso, então, nesses processos de obra ou serviço de engenharia, é obrigatório. Então, se você é licitante, você já tem que se atentar para isso, tá? No seguinte sentido, olha, eu oportunizei um desconto maior que 15%. Eu já tenho que saber que eu vou precisar também, além de estar dando um desconto maior, oferecer algo
dentro das possibilidades que a lei autoriza, caução, fiança, seguro, enfim, todas as possibilidades da lei, ofertar uma garantia adicional para a administração. Pessoal, era isso que eu gostaria de passar para vocês com relação à execuibilidade da proposta. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para você receber, né, os nossos próximos vídeos e compartilhe com algum colega aí que você entenda que vai ser útil o nosso conteúdo. Um grande abraço!